Vamos então para as notícias do dia envolvendo o governo Lula. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas a gente vai falar das notícias do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui da Folha de São Paulo, ministros assumem, repetem Lula e focam críticas na herança de Bolsonaro. Caos, paralisia e desmonte são expressões usadas na posse dos nomeados para acomodar as pastas. Eu quero destacar também que a Marina Silva está ganhando um protagonismo importantíssimo nesse governo Lula, sobretudo na pauta da sustentabilidade. A sustentabilidade vai ser a base do melhor governo, provavelmente, que o Lula vai fazer. Claro que nós criticaremos o que tiver que ser criticado, mas está se desenhando uma coisa muito interessante para todo mundo acompanhar. Ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tomaram posse nesta segunda-feira, dia 2, e assim assim como o petista fez na véspera, repetiram em seus discursos duras críticas à herança deixada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No total, 16 ministros realizaram solenidades de transição de cargo nesta segunda. Os demais devem organizar cerimônias nos próximos dias. Caos, paralisia e desmonte foram algumas das expressões usadas por parte dos novos ministros para se referir à gestão bolsonarista. Olha que cena maravilhosa. Olha a diferença desses ministérios em relação ao que o genocida fez no passado. Não tem comparação, gente. É muito melhor viver num governo diverso como esse do que na nhaca que nós estávamos no passado recente. Lula posa em foto oficial com seus ministros no domingo. Logo pela manhã, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, afirmou não haver diagnóstico certo para as obras paradas no Brasil. Ele disse que isso reflete o caos deixado pelo governo Bolsonaro e que pretende tirar o país da paralisia. As prioridades iniciais, evidente, serão a retomada do Brasil, sair deste momento de paralisia completa. Nem mesmo sabemos quantas obras no Brasil estão paralisadas, cada um vem com um número. Nem os ministérios conseguem contabilizar quantas obras temos paralisadas hoje. Isso é uma demonstração do caos que estamos recebendo do governo anterior, afirmou. O problema é nosso e nós vamos resolver logo no início as creches, escolas e postos de saúde, porque o povo está precisando. Alexandre Padilha, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais, foi na mesma linha. Ele se referiu a Bolsonaro como o presidente que fugiu. O ex-mandatário se recusou a passar a faixa presidencial para Lula e passou a virada do ano nos Estados Unidos. Não existe alguém aqui que vai falar de metralhada contra a oposição. Essa época acabou. Nós queremos diálogo com os partidos que compõem a base do governo e teremos diálogo e respeito com os partidos que estão na oposição, disse Padilha, referindo-se ao episódio de 2018 em que Bolsonaro falou em fuzilar a petralhada. Padilha afirmou ainda que sua pasta terá a missão de reabilitar o respeito institucional do país, que foi desmontado por Bolsonaro, e disse que no Palácio do Planalto funcionava uma máquina de fabricar guerras e conflitos todos os dias. Olha que foto linda, gente, dos novos ministros. Fala curso sapateiro de reparos. Lula, como nosso presida, me emociona o tempo todo. Vou mostrar essa foto sim, Luiz Giglione. Me dá um tempinho aqui que eu tenho que informar vocês aqui das últimas notícias. E não façam como o curso Sapateiro de Reparos. Mande um superchat de R$2, que é muito necessário. Esse pinguinho é precioso aqui para manter a Folha Democrata. Se você puder mandar 5, que é mais barato do que o jornal Folha de São Paulo nas bancas, a gente agradece muito. Estamos apenas com R$6 de superchats, gente. Precisamos de 44 ainda para fechar a nossa live, e temos aqui 200 pessoas aqui nos assistindo. Se cada uma desse R$1, a gente fechava 2 lives aqui no Folha Democrata, gente. Então é muito importante a contribuição de vocês para a gente se manter aqui bem informado. Flávio Dino, do PSB, novo ministro da Justiça, fez um discurso com vários recados a bolsonaristas e manifestantes que atuam em atos antidemocráticos. Disse que a derrota eleitoral de Bolsonaro para Lula, apoiadores do ex-presidente se concentraram em frente aos quartéis para pedir um golpe militar. Além disso, parte das pessoas acampadas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília se envolveu em atos de violência, como o vandalismo registrado em Brasília no dia 12 de dezembro e a tentativa de explosão de um caminhão nas imediações do Aeroporto Internacional da capital. Dino citou em seu pronunciamento os atos antidemocráticos de bolsonaristas, defendeu a ponderação na atuação, mas sem fechar os olhos em relação ao que aconteceu. Nesse momento, o ministro da Justiça afirmou que os atos terroristas e crimes contra o Estado Democrático de Direito são crimes políticos gravíssimos. O titular da pasta mencionou ainda a possibilidade do caso Marielle Franco
da vereadora do PSOL assassinada no Rio de Janeiro em março de 2018 ser federalizado, algo, porém, que não depende só da vontade do novo governo. A federalização dependeria de um pedido da Procuradoria-Geral da República para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Federal atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente para saber quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro, disse Dino. A Folha, a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, afirmou que agora avalia que a federalização do caso é uma boa ideia. A família da ex-vereadora vinha se posicionando contra essa possibilidade. A militância democrata e petista lá em Brasília, o que é sempre bacana. Marcos Gomes, feliz ano novo e parabéns pelo trabalho. Obrigado, querido. Acho que é o seu primeiro superchat, né, querido? Muito obrigado pela sua sensibilidade e pela ajuda que você está dando aqui ao nosso canal. Estamos com 169 curtidas, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, que é muito necessário, gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui nos acompanhando. E a gente pode aqui conversar um pouquinho com vocês para todo mundo ficar muito bem informado. Deixa eu voltar aqui para essa notícia da Folha. Responsável pelo diálogo com movimentos sociais, a Secretaria-Geral, Márcio Macedo, criticou a falta de participação popular no governo Bolsonaro e afirmou que seu principal objetivo é colocar a impressão digital do povo nas políticas públicas do governo. Macedo declarou que a gestão Bolsonaro destruiu conselhos e acabou com as conferências, e que chegou a hora de deixar para trás o passado recente de ódio e intolerância que não faz bem a nenhuma democracia. Nosso primeiro grande desafio será recuperar os instrumentos e os espaços públicos de participação popular do nosso governo. O último governo fechou a porta do palácio para o povo, disse ele. Entre os ministros mais políticos, quem destoou e não usou a transmissão do cargo para criticar a gestão Bolsonaro foi José Múcio Monteiro, do Ministério da Defesa. Isso aí foi complicado. Ex-presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Múcio foi escolhido por Lula para, entre outros pontos, reduzir a resistência ao PT no meio militar, contornar o risco de insubordinação dos comandantes escolhidos por Bolsonaro e desarmar a situação dos acampamentos antidemocráticos. Ele disse em seu pronunciamento que as Forças Armadas estão a serviço da democracia e evitou comentar assuntos sensíveis aos militares. Depois de uma entrevista a jornalistas presentes, afirmou que as manifestações antidemocráticas em frente aos quartéis são da democracia, acredite se quiser, e devem perder apoio aos poucos, sem repressão. Eu acho que tinha que meter o pau naqueles caras acampados lá, com todo o respeito que eu não tenho ao novo ministro. Vamos seguindo aqui com a leitura. A rejeição de políticas de Bolsonaro foi uma das principais marcas nos discursos de Lula na cerimônia de posse, no domingo. De um lado, o petista fez a promessa de governar para todos os brasileiros, não só para seus eleitores, e descartou o revanchismo. De outro, fez duras críticas à gestão Bolsonaro, usou as palavras como devastação, desmonte, destruição, genocídio também, e atacou a minoria violenta e antidemocrática que tentava censurar as nossas cores e nos apropriar do verde e amarelo. Lula disse também que não abrirá mão das responsabilizações. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito amplo de defesa dentro do devido processo legal. Em seu segundo discurso no parlatório, apoiadores do petista gritaram sem anistia após Lula ler um trecho de um relatório produzido pela equipe de transição com o diagnóstico do país sob Bolsonaro. Reportagem de Júlia Chaib, Vitória Azevedo, Thiago Rezende, Matheus Teixeira, Carolina Linhares, Fábio Serapião, Marcelo Rocha, Raquel Lopes e César Feitosa. E essa é a imagem do nosso querido presidente da República aqui nessa retomada democrática. Lula retoma a presidência com recorde de atos contra ações de Jair Bolsonaro. Acabou a bagunça e tamo junto. É isso aí, queridos. Para patriotários agora vão se ferrar. Com o revogaço que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT se tornou o chefe do executivo que mais editou nas primeiras 48 horas do cargo. Ao todo, o petista assinou 52 decretos e 4 medidas provisórias. As publicações foram divulgadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Entre os decretos assinados, somou-se a enorme leva de exonerações da administração federal de aliados de Jair Bolsonaro, alocados em cargos comissionados.
Na lista da dispensa estão nomes como Felipe Martins, que ocupava o cargo de assessor especial de assuntos internacionais da presidência. O presidente também assinou um despacho que determina a ministros do seu governo a retirada da Petrobras do processo de desestatização iniciado pelo ex-presidente. A determinação também prevê barrar a privatização de outras empresas públicas. Lula ainda assinou um despacho determinando que a Controladoria Geral da União reavalie no prazo de 30 dias medidas editadas por Bolsonaro, entre elas as decisões que impuseram sigilo sobre as informações e documentos da administração pública. Entre os decretos que o petista assinou estão também o restabelecimento do combate ao desmatamento, a revogação do decreto que permitiu o garimpo em terras indígenas e de proteção ambiental, o decreto que muda a política de controle de armas e o decreto que altera regras para apuração e punição de infrações relacionadas ao meio ambiente. Lula está fazendo história, Lula está usando a caneta que ele falou que é de uma militante do Piauí de 1989, para tirar a caneta Bic nefasta de Jair Bolsonaro da presidência da República. O Lula também está acompanhando, gente, o enterro do Pelé, e a gente tem aqui algumas informações do portal G1, justamente para a gente também ficar por dentro dessa informação. Lula deixa o velório de Pelé, a cerimônia vai até às 10 da manhã, está acabando daqui a pouquinho. Mais de 150 mil pessoas já passaram pelo velório para o adeus a Pelé. O corpo vai sair da Vila Belmiro, onde acontece o velório às 10 e será levado ao cemitério em um cortejo pelas ruas de Santos. Lula se despediu do público na saída do velório do Pelé na Vila Belmiro. O presidente deixa o velório. Após falar com familiares do ex-jogador e participar de uma missa, Lula e Janja deixaram o velório do Pelé em Santos por volta das 9h35. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o segundo dia de velório do rei do futebol na Vila Belmiro, em Santos, nesta terça-feira. O Lula já tendo uma agenda aí de um estadista e participando aqui justamente desse adeus ao rei do futebol. Missa. Após a chegada do presidente, foi iniciada uma missa com o padre Toninho e com o padre Xavier dos Santos. Acompanhar a celebração o prefeito de Santos, Rogério Santos, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, além dos secretários municipais de Santos, vereadores municipais e o público que estava passando pelo estádio. Essa daqui é a chegada do Lula e da Janja no velório, junto com o Márcio França. Márcio França, que foi um político que se formou na Baixada Santista, e é muito importante, gente. Temos finalmente um regime democrático, a gente tem ainda as loucuras bolsonaristas, mas a gente está vivendo outros tempos de fato,